Olá, tudo bem com você? Vamos meditar na palavra de Deus hoje? Vamos guardá-la dentro dos nossos corações para poder não pecar contra o nosso Deus? Vamos guardar a palavra do Senhor? Eu quero meditar com você hoje na palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6 e versículo de número 10, 11 e o 12. Vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz da seguinte maneira, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6 e versículo de número 10, 11 e o 12. Ele nos fala da seguinte maneira: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, com a força espiritual do mal nas regiões celestiais. Qual é a sua armadura? De que forma você anda lutando? Você está revestido da palavra de Deus? Você está revestido? Você está protegido com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é o nosso escudo. A palavra do Senhor, ela é a nossa força. Nós meditamos na palavra do Senhor para sermos renovados, para sermos cobertos, para sermos pessoas pelas quais o inimigo venha a nos conhecer. Quando o apóstolo escreve aos Efésios, ele dá a seguinte advertência para que eles se cubra, se proteja contra as investidas e as ciladas de Satanás. Eu quero que você entenda nesse texto que quando o apóstolo ele aponta para que os efésios ele construa a sua armadura, eles construa o seu mecanismo de defesa, a sua auto-armadura, ele indica algumas coisas. Tipo, por exemplo, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça. E dentro disso, nós entendemos que a palavra de Deus aplicada da forma pela qual ele aplica, nós encontramos guarida, nós encontramos apoio, nós encontramos algo que nos chama a atenção dentro desse texto. Ele fala, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra a potestade. Você não pode lutar contra o inimigo sem as devidas proteções. Uma vez que o seu inimigo é um inimigo pelo qual você não vê, é a potestade do ar. Então, percebendo esse perigo espiritual, ele fala pela a palavra de Deus, as armas, o tipo das armas que nós temos que usar. E, meu amigo, meu irmão, entenda o que Deus quer falar para você nesta hora. Que você, como um homem e uma mulher de Deus, você tem que andar protegido. Você tem que andar guardado debaixo das potentes mãos de Deus. Mas você precisa de armas também. Você precisa de algo para que você possa se revestir das investidas de Satanás contra a sua vida. Se você é um crente que ora, se você é um crente que jejua, se você é um crente que paga seu preço, você está protegido pelas mãos de Deus. Você está guardado, porque você está fazendo a sua parte.
você está se resguardando das coisas do mundo. Então, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, quanto ao demais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme. Você só fica firme quando você está revestido nas armaduras de Deus. E que armaduras são essas, pastor? Que armaduras são essas? Que setas malignas são essas que fura o bloqueio espiritual de um homem e de uma mulher de Deus? Pessoas são facilmente corrompidas, irmãos. As flechas de Satanás, ela atinge o alvo desejado, desde que esse alvo ele seja um alvo desprotegido. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Nós temos que nos guardar debaixo da armadura de Deus. Você paga seu preço. Você é um crente de oração, uma mulher de oração, um homem de oração. E essa é a palavra de Deus para a sua vida. Revestivos das armaduras de Deus para ficar firme no propósito espiritual. Nunca saia sem a sua armadura. Nunca pare de orar. Nunca pare de ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque o propósito de Satanás é de tirar você, de fazer com que você desista, de parar você. Mas se você se reveste da armadura de Deus, Deus vai guardar você no dia da batalha, no dia do confronto. Você vai ser vitorioso, porque você está sendo guardado pelas potentes mãos de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Satanás, ele tem 5.000 anos de prática. Não vai pensando que você engana Satanás, não. Tem mais de 5.000 anos de prática. Não vai pensando que você engana Satanás, não. Não é fácil, não. Não é fácil. A gente só consegue vencer Satanás com jejum, oração, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E o mais, guardando a nossa boca, guardando os nossos olhos, para que dentro disso, dentro desse propósito, Deus possa nos dar a vitória. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos comigo, medite na palavra, medite na oração, faça uma reflexão sobre o que a palavra de Deus está dizendo para a sua vida. Pai maravilhoso, soberano Deus, grandioso Pai no céu e na terra, santo Tu és, porque o Senhor já nos deu a vitória, quebrando os laços, quebrando as correntes, quebrando os grilhões. O laço quebrou e nós escapamos. Estamos diante de Ti, soberano, único, onisciente, onipresente, onipotente, porque é o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, aquele que tem o domínio eterno sobre as nossas vidas. Meu querido Deus, abre as portas, quebra os grilhões, as algemas e os ferrolhos, lançando por terra as muralhas, quebrando os espinhos e tirando as pedras de tropeço, sendo conosco na vitória, sendo conosco nas lutas, sendo conosco nas batalhas, abrindo, ó Deus amado e querido, as comportas do céu para nos abençoar. Ó Deus Santo, tira, ó Deus, esta alma do desespero, da angústia, da dor, do sofrimento, levando a cura, Senhor, se esse for o propósito do céu, levando a transformação, levando o reconhecimento espiritual, Senhor, porque tem muitas pessoas que estão dentro do lamaçal do pecado e que estão com as suas mãos estendidas, ó Deus, para que o Senhor possa alcançá-la, porque com as forças que ela está tendo, ela não está conseguindo. Mas eu creio, Senhor, que Tu é o Deus que restaura, Tu é o Deus que cura e transforma, liberta, Tu é o Deus que pode resgatar o homem do lamaçal do pecado, trazendo para o reino do Filho do seu amor e fazendo dele uma nova criatura. Receba a palavra de Deus, receba a oração de Deus na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, te dê um dia de paz, transformação em sua vida, na vida da sua família, porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe.